Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. O dia vai se aproximando, dois eventos marcantes esse ano aqui. Primeiro, a nossa viagem à Grécia, programada para 27 de maio a 8 de junho próximo. Quem ainda quiser ir, entre em contato conosco. Estamos pegando os últimos amigos para viajarem conosco. Uma viagem onde nós vamos conhecer o berço da civilização, Mykonos, Santorini, Epidauro, Atenas, Acrópole. Na Tessália nós vamos aos monastérios de Meteora, Delfos e todo aquele encanto onde a civilização ocidental se iniciou. De 27 de maio a 8 de junho. Quem tiver interessado, viagem Grécia 2012 @gmail.com, basta escrever e eu passo todas as informações. Falando de Grécia ainda, dia 4 de março próximo, como vocês têm visto nas vinhetas aqui da TV Floripa, nós vamos iniciar mais um programa sobre a nossa direção, sobre a nossa apresentação. Vai estrear o programa Grécia Sempre. Estreia no dia, a Van Premiere vai ser no dia 4 de março, 8 da noite, um domingo, e depois todas as quartas-feiras, 8 da noite, Grécia Sempre, falando sobre a história, mitologia, tradições, cultura, turismo, política, filosofia, tudo aquilo que você sempre soube sobre a Grécia ou ainda não sabe, vai saber. É uma homenagem que eu faço ao meu país natal, é um sonho realizado. Hoje se apresentou para que a gente trouxesse aqui para o Vida Inteligente, que vocês sabem que tudo que acontece no Vida Inteligente, ele se apresenta e a gente traz. Muita gente tem medo dessa palavra que é o título do nosso programa hoje. Eu já fiz a chamada na mala direta, câncer, mitos e fatos. É uma doença que todo mundo treme só de ouvir falar. Então, para falar sobre isso, nada melhor do que trazer um especialista para que a gente possa esclarecer o que é mito, o que é fato dentro desse tipo de distúrbio, vamos chamar assim, que a gente treme só de ouvir. O que há de verdade nisso? O que é real? É possível? Se cura? Se não cura? 3222-1137, você pode ligar, formular sua pergunta. Eu não vou colocar no ar ao vivo, porque assim a gente perde tempo. Mas a sua pergunta por escrito, o pessoal aqui da retaguarda anota e você pode perguntar. 3222-1137. Quem está fora, 48. E quem está fora mais ainda, 55, lá no exterior, e pode ligar para nós. E eu tenho aqui comigo o Dr. Luiz Alberto Silveira. Boa noite, Dr. Luiz. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Prazer tê-lo aqui. Bom. Doutor, vamos começar pelo mais simples aqui. O que é o câncer? O câncer é o resultado de uma multiplicação desordenada das células. O câncer é consequência, ele não é causa. É uma consequência. É uma consequência, é sempre consequência. Câncer nunca é causa. Então ninguém teve o câncer como algo que surgiu do nada. O câncer decorre de algum fator, basicamente químico, físico e biológico. E nós podemos acrescentar, embora não haja pela academia uma comprovação baseada em evidência científica, mas a vivência profissional pode nos fazer acrescentar, e parece lógico, que há um componente também psíquico envolvido na gênese do câncer. Então eu diria que os fatores ambientais, físicos, químicos e biológicos são bem conhecidos, os que estão ligados ao câncer, embora nem todos, sim, porque muitas pessoas têm câncer e não se expuseram a fatores que já são conhecidos. Nem todas as pessoas, em todos os pacientes que tiveram câncer de pulmão, fumavam, por exemplo. Existem cerca de 5.000 trabalhos científicos mostrando a relação entre câncer de pulmão e cigarro. Entretanto, tem pessoas que têm câncer de pulmão e nunca fumaram. Então, existem mais fatores que ainda não se percebeu exatamente. Mas há um componente energético, há um componente emocional também na gênese do câncer. A ponto até de que alguns autores dizem que tem câncer quem pode, não quem quer. Quem pode e não quem quer. Não quem quer. Nem todos podem ter câncer. Tem gente que naturalmente é protegido contra o câncer. Aliás, a teoria diz que todos nós, no decorrer de nossas vidas, produzimos células cancerosas. Isso é verdade? Isso é verdade. É verdade. Nós temos trilhões de células. Essas células sofrem
elas são substituídas a cada 7 a 10 anos, todas as nossas células. Sim. Esse processo de substituição gerando célula nova, seria impossível que uma destas células não sofresse uma desorganização nesse processo de multiplicação, mesmo até naturalmente. O que acontece é que nosso corpo é fantástico, nosso corpo é maravilhoso. Ele nos foi dado para que pudéssemos exercer uma experiência na Terra, nós consciência, nós espírito, nós alma, né? E o corpo alberga esta alma, esse espírito, esta consciência, e quanto mais saudável ele for, mais chance de aprendizado temos aqui na Terra, pela observação, pelo olhar e ver, pelo ouvir e escutar, pelo palpar e sentir. No momento em que uma célula se degenera, sofre uma alteração, seja por um fator químico, físico ou biológico, neste momento nosso sistema imunológico, nosso sistema de defesa é acionado. Por isso é fantástico. E ele produz uma cascata de reações químicas e biológicas que determinam aquela célula para ela se suicidar. Isso chama-se apoptose. Apoptose. Apoptose é o suicídio da célula, desencadeado por mecanismos de defesa do organismo frente à percepção de que existe uma célula degenerada. Estes mecanismos de defesa sofrem influências as mais variadas. E estas influências podem torná-lo menos capaz. No momento que ele é menos capaz, a célula pode sobreviver. Ela não é destruída e aí sobrevém o câncer. O câncer resulta, portanto, de uma alteração no DNA das células, sempre uma alteração no DNA das células, gerando uma cascata de eventos. Eu sempre faço analogia, ainda hoje pela manhã conversava com uma paciente que estava fazendo quimioterapia, que deve estar nos ouvindo, e tenho prazer em saber que ela está nos ouvindo, e falava fazia analogia com um dominó, quando a gente coloca o dominó todos de pé, e toca no primeiro e todos caem. Isso. Em cadeia. Isso é feito. Então, quando acontece uma alteração que gera esse efeito cascata, a célula começa a se degenerar e ela pode morrer, apoptose, ou sobreviver. Na hora que ela sobrevive, ela ganha autonomia dentro do tecido. E ela passa a ser um ser parasita, um predador dentro daquele tecido onde ela nasceu. Seja o tecido pulmonar, seja o tecido gastrointestinal, seja o tecido da próstata, seja o tecido de todos os nossos órgãos. E ela ganha então autonomia e vai multiplicando-se, a ponto de que, isso foi estudado no câncer de mama, basicamente, um tumor com 1 centímetro tem cerca de 1 bilhão de células. Nossa, cancerígenas? 1 centímetro, cancerígenas. Puxa 1 bilhão. vida. Então veja, e o tumor ele é tão autônomo que ele começa a produzir sua própria alimentação, seus próprios vasos sanguíneos. Então uma das características dos tumores malignos é serem muito vascularizados, pela produção autônoma do seu próprio vaso sanguíneo. E ele cada vez vai ganhando mais autonomia. Quando estas células malignas vivas, elas necessitam de energia, essa energia é a energia que penetra no nosso corpo pelo alimento. Estas células malignas captam essa energia, elas são mais virulentas, multiplicam-se com mais velocidade. Quanto mais se trabalha, mais energia se precisa, não é verdade? Sim. Isso todos nós. Se você trabalha muito, você fica com fome. A célula maligna está trabalhando muito para se multiplicar, ela tem mais necessidades energéticas. Então você se alimenta e esse alimento é captado primeiro, a energia deste alimento é captada primeiro pela célula, que se multiplica mais rapidamente e o tumor vai deslanchando rapidamente no corpo da gente. O câncer é uma doença nova ou ela é desde os primórdios da civilização? Desde os primórdios. Em função de que estas mutações genéticas, elas podem acontecer espontaneamente, né? Por uma consequência de descendência, né? De tendência, por uma transformação no decorrer da vida da pessoa. Essa transformação sempre decorre de alguma coisa, nem tudo conhecido, mas nos momentos atuais o câncer ganhou proporções de epidemia. No Brasil, nós teremos cerca de 500 mil casos novos de câncer. Por que isso? É a alimentação? Porque os fatores químicos, físicos e biológicos estão mais incidentes na população.
porque o estresse está mais incidente da população. Aí o componente energético do estresse, que já foi estudado e se sabe que o estresse desencadeia no corpo, possibilitando o aparecimento do câncer, pela baixa defesa. O estresse gera baixa defesa. Frente ao estresse continuado, nós produzimos substâncias químicas para nos defender contra aquilo que está nos pressionando, aquilo que está nos estressando, e essas substâncias sendo produzidas continuadamente geram efeitos danosos ao organismo, como hipertensão arterial, como úlcera consequente, assim por diante. Isso a adrenalina, são fatores que podem levar a um câncer? É a adrenalina, a noradrenalina e as cortisonas. A cortisona, sendo produzida continuadamente, gera baixa defesa imunológica. Então, aquele mecanismo de destruição celular fica prejudicado e o câncer tem facilidade em aparecer. Então, o câncer é uma multiplicação desordenada de células que, dependendo do tecido, num determinado órgão, pulmão, por exemplo, existem vários tipos de células. O câncer não é uma doença só. Câncer representa cerca de 250 doenças diferentes. Nossa, sabia. Cada câncer pode ser identificado em estágios diferentes, representando complexidade maior. E cada câncer, mesmo no mesmo órgão, pode ter característica totalmente diferente um do outro. Por exemplo, um câncer de pequenas células no pulmão. As pequenas células do pulmão é um tipo de célula componente do nosso pulmão. Elas têm como característica, ao se malignizarem, de serem muito malignas, muito virulentas. Então, um câncer que se espalha pela corrente sanguínea e atinge órgãos, outros, inclusive o cérebro, com muita facilidade. Então, é um dos cânceres mais malignos no pulmão, por ser um tumor muito agressivo e muito invasivo. Por outro lado, esta agressividade é representada também por uma resposta terapêutica muito rápida. Porque quanto mais desestruturada é a célula, quanto mais desarmonia ela tem e multiplica de forma desarmônica, intempestiva, ela é mais vulnerável também aos tratamentos. Porque ela tem um DNA desorganizado. Ela só conseguiu sobreviver com as alterações que ela tem. E, portanto, então, quanto mais maligno é um tumor, melhor ele responde ao tratamento. O grande problema dos tumores mais malignos é a disseminação precoce e a possibilidade de atingir órgãos nobres, em que, dependendo do órgão, cérebro, por exemplo, o paciente perde a possibilidade. Por que o câncer é uma doença assintomática, né? Você só percebe e... Não é isto. Tudo que é grande, um dia foi pequeno. Um dia você teve 1 ano de idade, um dia você teve alguns meses, não é verdade? Mas quando você percebe... Uma célula maligna não tem como produzir sintomas, porque ela é única, ela não ocupa espaço nenhum. Quando você tem 1 bilhão de células na mama, você tem 1 centímetro. Dependendo da localização na mama, já pode começar a apresentar sintomas. Se você tiver 10 centímetros do tumor, ou se você tiver um tumor com 1 centímetro no cérebro, os sintomas são muito precoces. Você pode ter um tumor com 20 centímetros dentro do abdômen e não sente nada. Exato, já tem coisas enormes aí. Então, o que desencadeia a sintomatologia nos tumores? A compressão, a obstrução, a alteração nos órgãos adjacentes, vizinhos, isso que ocasiona sintomas, né? A ruptura dos tecidos. Sim. E quando é que isso acontece? Quando o tumor é mais avançado, quando o câncer é mais avançado. E a cura é mais difícil. Se você identifica uma doença precoce, daí a importância do diagnóstico precoce e daí também a dificuldade do diagnóstico precoce, porque não produz sintomas. Ou você afasta o fator de risco, ou você fica atrás da possibilidade de ter uma doença precoce. Então, autoexame de mama, por exemplo, que foi pregado, todo mundo fala. É muito importante, mas não dá diagnóstico precoce. A mulher não tem sensibilidade tátil, sobretudo se ela tem uma mama grande, para detectar um tumor pequeno, com menos de 1 centímetro. Então, exames que não detectam tumores com menos de 1 centímetro, geralmente não são exames que permitem diagnóstico precoce. Então, a mamografia, por exemplo, de 50 e 69 anos de idade, pode reduzir a mortalidade por câncer da mama na mulher, e é o primeiro colocado, em 30%. Só pela mamografia. Por quê? Mamografia em mulher entre 50 e 69 anos de idade permite o diagnóstico de uma condição cancerosa que ainda não se manifesta como tumor propriamente dito. Permite isto. Você pode identificar microcalcificações
que indicam alteração celular. Portanto, se você trata a microcalcificação, essa mulher vai estar curada desse câncer. Portanto, todo câncer tem cura. Todo câncer tem então, cura? Então, é um mito, né? Todo câncer tem cura. Tem mesmo? Todo câncer tem cura. O segredo é diagnóstico precoce. Como se diagnostica? Na presença da doença, o segredo é diagnóstico precoce. Como é que se faz uma profilaxia? Como é que eu posso fazer um acompanhamento para ver se eu tenho câncer de alguma coisa? Existem cânceres que é possível diagnóstico precoce com muita facilidade. Pelo sangue? Como, existem cânceres em que o diagnóstico precoce é difícil. Sim. Existem alguns exames que permitem, o Ministério da Saúde chama de prevenção primária, prevenção secundária e prevenção terciária. Primária é a prevenção propriamente dita, secundária é o diagnóstico e terciário é o tratamento. A prevenção primária significa afastar fator de risco. Por exemplo, câncer de colo uterino é causado pelo HPV, o vírus do papiloma. Tá. 98% dos tumores de colo uterino é vírus do papiloma. Se você tira o vírus do papiloma, você tira a possibilidade do câncer de colo uterino. Uma significativa percentagem, em torno de 90% também, dos cânceres do intestino, que é o quarto colocado no nosso ranking, no ranking mundial, decorrem de alterações nos pólipos intestinais. São pequenas verrugas que se formam dentro do intestino por alterações, seja por facilitação genética ou por alterações decorrentes de hábitos alimentares inadequados, sobretudo o intestino muito preso, uma alimentação muito rica em carne vermelha, bebida alcoólica, frequentemente com alimentação muito rica em carne vermelha. Isso facilita a irritação intestinal e gástrica, e sobretudo intestinal. E assintomática também, né? E assintomática no começo. Formando os pólipos. Isso. O pólipo se transforma em pólipo hiperplásico. O pólipo hiperplásico em adenoma, tudo benigno. Adenoma em carcinoma inicial, câncer já. E carcinoma inicial e carcinoma invasivo. Isso são degraus. Se você diagnostica até adenoma, você tem chance de evitar o câncer do intestino. E é o quarto colocado. Então, se nós pudéssemos fazer mamografia em massa para mulheres de 50 a 69 anos, não teríamos tanto câncer de mama. Só uma parte aqui, o senhor falou de mamografia. Dizem, e a literatura diz, vamos ver se é um mito ou não, de que um dos fatores que desencadearia câncer de mama seria a exposição desses exames profiláticos ao raio-x. O que há de verdade ou não? Dúvida, isso é verdade. É verdade? Isso é verdade. Ótimo. Nós temos no Brasil a mania de chegar nos consultórios médicos e quase exigir do médico, os pacientes estão ficando também tecnotrônicos. Terrível o médico tecnotrônico. Existem médicos humanos, sábios e tecnotrônicos. Os humanos são aqueles profissionais, não só médicos, mas pessoas que lidam com pessoas, são aqueles profissionais que são companheiros, são amigos, são conselheiros, identificam orientações adequadas, estão muito envolvidos emocionalmente com o paciente. São úteis, na maioria dos casos, aos pacientes. O médico sábio é aquele que faz receitas precisas. É uma biblioteca ambulante. Ele vive pesquisando, vive investigando, ele às vezes nem olha muito para o paciente, ele colhe as informações, já sabe em parte o que significam, consulta computador e sai uma receita precisa. Esse é o sábio. Existe o tecnotrônico, que ele diz assim para a secretária, manda ela mandar a ressonância magnética, que eu vou analisar a ressonância e já informo o que tem que fazer. Ele se baseia basicamente nos exames complementares. O ideal é um misto de tudo para que as pessoas sejam bem atendidas, de humanidade, de sapiência, de conhecimento tecnológico que permite diagnóstico precoce. Irradiação causa câncer, é o fator físico. O fator físico causador de câncer é a irradiação solar e irradiação ionizante. A irradiação ionizante pode ser raio-x ou raio gama. Raio gama, daquela cápsula de Césio, em Goiás. Então, os aparelhos de irradiação que emitem raio gama, ele não só podem destruir células cancerosas, e pelo mesmo mecanismo são capazes de destruir também células boas. Sadias, se for aplicado inadequadamente, em dose inadequada, se não houver uma competência técnica para uma boa aplicação desse material. Exato. Então, os pacientes que já estão ficando, eles e elas, que já estão ficando tecnotrônicos, já entram no consultório dizendo, eu quero aquele exame que vê tudo no corpo, que passa no tubo, ou a tomografia, ou a ressonância, eu tenho muito medo de câncer, eu vou fazer mamografia todo mês.
e não se esquece ou não sabe, a maioria das vezes não sabe, que radiação continuada pode desencadear alteração no DNA da célula. Então, uma das causas de câncer de mama, e até um pouco perigoso eu falar isso aqui, mas vou falar, isso ainda bem que o senhor é a falou. mamografia. Portanto, a mamografia tem que ser solicitada pelo seu médico. Parabéns pela sua coragem de dizer Tem que ser solicitada pelo seu médico. Ele vai dizer o momento que a senhora realmente precisa fazer uma mamografia. O momento em que a senhora não deve fazer mamografia, repetição de mamografias. Ele vai perceber se a sua mama é muito densa ou se a sua mama é flácida. Em mama densa, a mamografia não é muito útil. Em mama flácida, a mamografia é mais útil. Em mama densa, é mais ultrassonografia, que não causa malefício nenhum, pelo menos nada conhecido à mama. Então, a mamografia utilizada sem o devido discernimento, sem o devido conhecimento, pode ser algo maléfico. Uma das causas de câncer tireoide é a irradiação do pescoço. A própria radioterapia que cura o câncer pode dar câncer. Isto se for mal aplicado. Tanto a químio como a rádio. Tudo. Né? A tecnologia bem aplicada, extremamente útil às pessoas. Permitiu que nós conseguíssemos chegar à vida média de 73 anos. Na época das cavernas, nós estamos a cerca de 600, 800 gerações do planeta. Das 800 gerações, 600 foram vividas nas cavernas. Saímos das cavernas há 200 gerações. Isso. Até então nós éramos nômades, ciganos. Vivíamos caçando, pilhando, pastoreando, pescando, ciganos, na busca do alimento e nos defendendo das intempéries dos grandes animais. Até que alguém viu que se jogasse uma semente ao solo, ela poderia germinar e dar frutos. No momento que o ser humano percebeu que podia viver do fruto da terra, ele deixou de ser cigano e começou a se juntar, formar os pequenos povoados, as pequenas vilas, as cidades e assim por diante. Por quê? Se organizou na agricultura e entramos no momento agrícola. Da época das cavernas, o momento agrícola. No momento agrícola, começamos a aprender mais porque convivemos mais com as pessoas. E começou a haver mais olhar e ver, ouvir e escutar, mais conhecimentos diferenciados. E entramos na época industrial e agora pós-industrial, a era do conhecimento. Os últimos 50 anos, em termos de conhecimento, tudo que se aprendeu nos últimos 50 anos é igual a tudo que se aprendeu até os últimos 50 anos. Então houve uma evolução fantástica no momento do conhecimento. Então hoje nós conseguimos avaliações do corpo humano que até então era impensável. Em 1975, quando eu voltei da Holanda, da minha pós-graduação, nós fazíamos o controle de gestação para saber se o neném, se o feto estava bem posicionado, a partir do 5º mês, com o raio-x. Porque não tínhamos ainda ultrassonografia. Em 75 não tínhamos ultrassonografia. Hoje nós temos o PET-CT, que é um exame que faz rastreamento de tumores malignos pelo corpo. E o princípio do PET-CT, em geral, assim de forma simplista, ele é muito simples. Ele baseia-se nessa capacidade da célula cancerosa de captar glicose. Aí se injeta glicose com flúor, formando uma molécula chamada fluorodeoxiglicose, FDG. O tumor capta essa glicose, o flúor entra junto. O flúor brilha igual essas tartaruguinhas de asfalto, à noite, né, para sinalizar. Sim. Então fica um brilho intenso amarelo. Quanto mais intenso, mais suspeição de que ali tem câncer. Então você consegue perceber lesões pequenas no corpo inteiro, porque injetou no sangue, né? Lesões pequenas. É um contraste. Lesões a partir de 0,3 centímetros, de modo geral, né? É uma espécie de contraste, na verdade é um alimento para a célula tumoral, que é a glicose, sim, junto com uma substância que brilha. E aí você percebe essa captação, e aí você sabe, ali tem um grupo, tem uma lesão que está captando muito a glicose. Então, diferentemente do tecido ao redor, que não captou tanto. Portanto, aquelas células são mais ativas. Elas podem ser uma célula cancerosa. Esse é um exame sem contraindicação? Não pode ser. Esse é um exame que não tem a contraindicação única deste exame é o excesso. Tudo que é excesso é errado. Também é excesso. Em tudo. Tá. Porque o PET-CT tem o CT, que é a tomografia computadorizada. Ah, sim. Que aí é raio. Exato. Tá. Então você faz a tomografia. Eu pensei que era só o contraste. Então, não. Você tem que ver onde é que está. Tá. Aí você vê com este exame. Mas então, é importante, quer dizer, nós tivemos um avanço muito grande na tecnologia. Olha, interessante, eu estava falando sobre comportamento. Isso. E vou me situar um pouquinho mais. Na época das cavernas, os grandes inimigos eram as intempéries dos grandes animais. Na época da agricultura, os grandes inimigos do ser humano eram os vírus e as bactérias.
Porque nós começamos a nos juntarmos, né, formando as vilas, e não tínhamos noção de saneamento, né, de proteção contra doenças, e nos contaminávamos, os vírus e as bactérias. No momento do conhecimento, vírus e bactéria, em tese, né, de um modo geral, não nos causam mais tanto medo, vírus e bactérias. Hoje, o que causa medo ao ser humano é o ser humano. Nós temos medo das pessoas hoje. Né? Então, na época do conhecimento, isso é triste, né? Na época do conhecimento, os muros estão mais altos, nós temos cabo de vida em cima do muro, porteiros eletrônicos, grades eletrificadas, cães bravos a nos protegerem. E por que isso acontece? Porque um câncer chamado consumismo, chamado materialismo, começou a impregnar a nossa consciência. Né? E nossa consciência é a base da existência. Chame de espírito a consciência, chame do que você quiser chamar. A consciência é a base da existência. A consciência busca identificar significados, aplicando uma das características da consciência, que é a inteligência. O trabalho da inteligência, a inteligência aplicada chama-se trabalho. E o trabalho aplicado gera retornos, bons ou ruins. Né? Então, no momento que a gente muda a consciência dos significados da vida, nós podemos ser mais felizes ou mais infelizes. No momento que a nossa consciência está voltada para o materialismo desenfreado, onde a produção em escala é necessária, porque a população cresceu e também porque consumir é importante, porque as fábricas têm que produzir, porque senão não há emprego. No momento que essas coisas acontecem, alguma coisa sofre. Né? Porque aí nós entramos com cerca de 600 aditivos alimentares, pesticidas, corantes, derivado de petróleo, tintas, substâncias que de alguma forma nos agridem. No final do século passado, eu não deixo você falar. Não, eu estou ouvindo, eu não estou aqui para falar. Eu estou para ouvir só. Essa oportunidade. Não, mas pode falar à vontade. Que me é oferecida, eu costumo aproveitar ao máximo. Pode ficar à vontade. Como disse o Silvio no programa aqui, este moço falante. Floripa em Foco. Pode continuar, pode estar à vontade. Veja, perdi até o fio da meada, né? No final do século passado, 80% da população vivia no interior, na área rural. Atualmente, 80% da população é urbana. O que significa isto? Mudança de estilo de vida. Significa exposição mais intensa a fatores cancerígenos, químicos, físicos e biológicos. Antigamente, o coronel vinha visitar a cidade. Hoje, nós vamos visitar o interior. Para você ter uma ideia, no final do século passado, uma mulher menstruava em toda a sua vida fértil cerca de 50 vezes. Hoje, uma mulher menstrua em toda a sua vida fértil 500 vezes. Coincidência ou não, o câncer de mama em grande escala. E o de útero pelo também, estímulo estrogênico, pelo estímulo estrogênico. A mulher, no final do século passado, tinha muitos filhos e amamentava. Então, quando ela chegava no final do seu 12º filho, já estava próximo da menopausa. Hoje, a mulher menstrua, tem muito estímulo hormonal e isto, de alguma forma, interferiu nesse processo de gênese de câncer. Você vai hoje a um supermercado, você encontra nos enlatados, nos vidros lá, as substâncias em código que são os aditivos. Só que você não sabe o que significa aquela substância. Exato, você não sabe o que é uma anilina, né, o quanto uma anilina pode produzir malefício em você, que está em todos os corantes, de bolos, de comidas. A anilina é um dos fatores relacionados a câncer da bexiga, por exemplo. Não é? Você pega uma banana no comércio, ela fica um mês lá bonita, amarela, com a casca dura. Você pega a banana de um produtor de banana rural, que não coloca essa banana numa proteção com aditivo, essa banana dura uma semana ela está apodrecendo. Né? E aquela banana lá está bonita, por quê? Ela recebeu alguma substância química. Nós não temos ideia. E até os hormônios nos animais, né? Naquilo que a gente consome. Então, né? É químico, físico e biológico. Então, eu falava da irradiação ionizante, raio gama e raio-x, né? Causando câncer. E tem a radiação solar, que é um dos principais responsáveis pelo câncer de pele, que divide em melanoma e não melanoma. O melanoma é aqueles tumores que resultam da proliferação anormal dos melanócitos, que são células dos sinais pigmentados. Esses sinaizinhos pretos que a gente tem, que são os nervos benignos.
Entretanto, pelo estímulo solar inadequado, o estímulo solar é bom e é necessário, pelo sol é que nós produzimos massa óssea, é o sol que permite a vitamina D favorecer a absorção do cálcio, então nós precisamos caminhar, bater com a perna, nós precisamos ter os ossos nossos, eles mantêm-se com massa boa pelo impacto. Se você deixa de caminhar, se você fica sedentário, começa a perder massa óssea. Então você precisa pegar sol, sobretudo as mulheres, precisa pegar sol, precisa caminhar, isso é muito bom. Mas se você pega sol em excesso, sobretudo se você é de pele clara, você corre mais riscos. Por quê? Nós estamos num mundo distribuídos muito interessante. Quem é da África tem muito melanócito, tem muita melanina. Isso, porque são os homens negros. Né? Isso. Porque lá tem muito sol, né? E a melanina protege contra a insolação. Se você é da Europa, né? Você tem menos sol. De um modo geral, é mais frio, maior tempo, uma quantidade maior de tempo sem muito sol, né? Sem grande radiação ultravioleta. Se você fica num país subtropical, você tem uma média quantidade de sol. Então, nós estamos distribuídos conforme nossa capacidade de suportar agressões. Entretanto, você vem como imigração da Europa, italianos, alemães, portugueses, espanhóis, vem para um país tropical e esquece que a sua pele estava adequada àquele clima, não a este clima. Então, o câncer de pele é extremamente incidente em trabalhadores rurais. Não é pessoal turista de final de ano. São os trabalhadores rurais que não se protegem, alemães, italianos, portugueses, espanhóis, misturados, mais claros, né? Que recebem o sol e não tomam líquido em quantidade suficiente. Se você não toma líquido em quantidade suficiente, você envelhece mais rapidamente. Então, talvez, se você tomar pelo menos 1,5 litro de água por dia, ou algo que contém água, você vai ter a pele mais hidratada e mais distendida. O idoso perde a sede. A sede no idoso, rapidamente, ele fica... ele não toma muito líquido. Por isso envelhece mais rápido. E aí a pele dele aquele idoso que toma muito líquido, ele geralmente tem a pele mais distendida, a pele mais vermelhinha. Bom, a proteção com líquido, a exposição ao sol indevida, né, pouco líquido, exposição indevida ao sol, gerou o câncer mais comum no nosso país, que é o câncer de pele, que é um não melanoma, que é curável e não participa do ranking do óbito. O melanoma, sim. O sinal pigmentado, esse sinalzinho preto, se ele coçar, fisgar, sangrar, mudar de cor, crescer, imediatamente procure o seu médico. O ideal é até que procure por ter um sinal preto, para que ele avalie o potencial deste sinal de se transformar, para lhe proteger de uma possível modificação nestas células com o aparecimento do melanoma, que é um tumor extremamente agressivo. E aí ele é invasivo também? Existem vários melanomas, você vê, existe o melanoma nodular, que é muito agressivo, 25% dos melanomas são nodulares. Qual é a característica do melanoma nodular? Ele é bem redondinho, elevado e cresce para dentro da pele. Tem um crescimento mais vertical do que horizontal. Existe o melanoma mais comum, que é o melanoma de crescimento horizontal. Então, ele não invade tão rapidamente quanto o nodular. O nodular afeta jovens com muita frequência e no dorso, nas costas. O melanoma de crescimento superficial, ele afeta a população em geral. Existe o melanoma chamado lentigo maligno, que é um melanoma de baixa agressividade, comum nas pessoas idosas, que tem aquelas manchas café com leite no rosto. Né? Então ali você tem lentigo, que é de baixa malignidade. Veja, na mesma pele você tem carcinoma epidermoide, carcinoma basocelular, que é um câncer de muito baixa malignidade, né? A imensa maioria todos os pacientes praticamente se curam. Né? Quando você tem um carcinoma basocelular, que é um tecido de descamação, nós descamamos, perto do canto externo do olho, no canto interno do olho, junto ao canto do lábio, junto à asa do nariz, alguma lesão vermelhinha, que descama, que você passa um creme e não melhora, está sempre voltando, procure o seu médico. Ali pode ser um carcinoma basocelular. Nestas localizações, eles são perigosos, porque o cirurgião, ao tirar uma lesão de pele de baixa malignidade aqui deste canto, ele tem preocupação de deixar uma sequela desse tipo.
Aí ele tira com muita economia. Tirando com muita economia pode deixar a doença. Aí a doença volta. Aí ele vai tirar de novo. Mas esse quem é o especialista? O dermatologista? Geralmente é o dermatologista. Dermatologista. Então, o dermatologista é um cirurgião plástico. São os que retiram essas lesões em localizações que podem produzir dano estético ou dano sequelar, né? Com a primeira coisa da asa do nariz, no canto do lábio. Fora isso, o carcinoma bacelar não preocupa. O carcinoma epidermoide é um pouquinho mais agressivo, mas também facilmente controlado, porque é de evolução lenta. Agora, o melanoma já é um tumor bem agressivo que tem que ser tratado imediatamente. O câncer do intestino, as manifestações que chamam a atenção para o câncer do intestino, que é o câncer quarto colocado, são alteração do ritmo intestinal. Então, você começa a ter cansaço, anemia, começa a ficar mais pálido. Cansaço e anemia já é um sinal de alarme. Geralmente o câncer do intestino produz pequenos sangramentos. Então fica aquela torneirinha pingando. Não é percebido, é o chamado sangue oculto, mas que vai dando danos no corpo. Então, cansaço e anemia é um sinal que tem que haver uma investigação. Algo está acontecendo. Pode ser várias coisas, dentre elas um câncer de intestino. Então, cansaço e anemia, procure o seu médico. Ele vai recomendar uma pesquisa de sangue oculto nas fezes. Se for positivo, tem que fazer colonoscopia. Se você já tem queixa de alternância de ritmo intestinal, isto é, prisão de ventre com diarreia, com mau funcionamento constante, você come, parece que comeu muito, cólicas, desconforto intestinal, sobretudo a alternância de prende durante uma semana, depois vem uma diarreia. Isso é um sinal de alarme importante. Crianças que começam a ficar cansadinhas, não tão ativas, com ínguas que começam a crescer, imediatamente procurar o médico. Ali pode estar um linfoma, né? Criança que fica barrigudinha, avaliar logo o abdômen. O tumor em criança é pouco frequente. O senhor falou aqui. Pouco frequente. Por que criança tem câncer? Criança tem câncer porque também está dentro desse contexto de contaminação, vamos chamar assim, e muitos cânceres nas crianças também têm um componente genético. Por exemplo, o retinoblastoma é um câncer da retina. Os pais têm que estar atentos a possíveis modificações da menina dos olhos dos seus filhos. Se essa menina dos olhos parece estranha, com uma fenda parecendo um olho de gato, imediatamente procurar o pediatra, porque ali pode ter um tumor de retina, o retinoblastoma. O neném não se queixa, então você não vai esperar que o neném se queixe, que não está enxergando. Então, alteração na menina dos olhos, procure o médico. Isso no recém-nascido, porque é um tumor de caráter genético, né? Uma genética recessiva, que o pai teve o retinoblastoma, curou com cirurgia, e a cirurgia é tirar o olho, não existe outro tratamento. Então ele curou, o filho pode não ter, mas o filho do filho pode ter. Outra coisa que os pais têm que estar atentos nos seus filhos é se o testículo está na bolsinha escrotal. Porque quando o testículo fica preso dentro do abdômen, não desce, a criança tem mais risco para desenvolver o câncer do testículo. Então tem que estar atento a isso. Então o pai tem que estar atento a ínguas que não tem explicação, criança que perde a alegria de correr, de brincar, de viver, criança que fica cansadinha, agitada, que não se alimenta, criança que não tem o testículo na bolsa escrotal, neném que tem alteração na menina dos olhos, parte de músculos que começam a crescer sem explicação, a baular, porque os sarcomas musculares, os sarcomas também são comuns na infância. Só que isso é muito menos incidente. Sim. Porque o câncer é uma doença da terceira idade. Uma doença que começa a aparecer a partir dos 45 anos de idade. É quando há o envelhecimento da célula natural, somado às agressões crônicas e contínuas. Um fator cancerígeno, ele não produz câncer no primeiro mês nem no segundo mês. Ele vai desencadeando essas alterações em cascata progressivamente até que a célula entra no processo de multiplicação desordenada. Isso às vezes demora, o câncer do intestino pode demorar 5 anos para se formar. Por isto, quando você faz uma colonoscopia, uma pesquisa de sangue oculto mostra que tem sangue, tem que fazer uma colonoscopia, um aparelho que vê o intestino por dentro. Se tiver pólipos, tira, não vai ter câncer. Se tiver adenoma, tira, não vai ter câncer. Se tiver câncer inicial, tira e pode curar. Se o câncer já estiver invasivo, porque você ficou muito tempo perdendo sangue e não foi ao médico, começou a emagrecer, não foi ao médico, começou a ficar fraco, com acidão e não foi ao médico, ele pode já estar bem invasivo. Aí já não se fala mais em câncer. Aí eu faço uma pergunta, do invasivo. Vamos supor, a pessoa vai lá, faz o seu exame e ele vê que ele tem um câncer avançado. Certo? Aí ele fica com aquela opção.
se ele fizer uma cirurgia, por exemplo, ele sabe que é difícil ele sobreviver ali, porque já está avançado, pegou outros órgãos, coisas assim. Se alguém fizer cirurgia em câncer avançado, esse profissional precisa voltar para a escola. Ah, então tá bom. Porque não se faz cirurgia em câncer avançado, a não ser que seja para paliação. Então você tem um câncer de mama avançado, com metástases, que é a célula que saiu de um lugar e foi para outro. Isso. Né, para os ossos, para o fígado, pulmão. Apesar então, do que já ouvi falar que já se curou câncer com metástase. O câncer, sim. O câncer avançado de mama, você vai operar, quando ele está disseminado, você vai operar quando ele está produzindo muita dor, eventualmente, ou ele está ulcerado com infecção constante por condições higiênicas. Porque tratamento local para doença sistêmica seguramente não vai curar o paciente. Você tem que fazer tratamento sistêmico, às vezes combinado com cirurgia, às vezes combinado com radioterapia. Câncer é igual, diagnóstico de câncer não é igual a tratamento imediato. Isto é fundamental para todos saberem, até alguns médicos. Até alguns médicos. Quando você diagnostica câncer, segundo passo é estadiamento. Em que estágio ele se encontra? Ele é local, ele é loco-regional ou ele é sistêmico? Local, no tecido ele surgiu, pulmão, intestino. Loco-regional, quando ele já saiu para as imediações, para a vizinhança. Sistêmico, quando ele entrou na corrente sanguínea ou corrente linfática e produziu células à distância. Nós temos circulação venosa, arterial e linfática. Quando uma célula entra na corrente sanguínea, ela rapidamente circula pelo corpo. Por exemplo, um câncer do reto, que comprometeu ínguas, que saiu do reto, ele já é um câncer considerado sistêmico. Se você concentrar o seu tratamento no local, você está perdendo tempo para fazer o tratamento sistêmico. Isso, com certeza. Porque você opera, aí tem que esperar 45 dias para cicatrização. Nesse período, o câncer que já está disseminado tem oportunidade de aparecer mais ostensivamente. Então, diagnóstico de câncer é igual a estadiamento. Estadiamento, tratamento, conforme o estadiamento. Estágio 1, tratamento A. Estágio 2, tratamento B. Estágio C, tratamento D. Estágio 4, estágio 3, tratamento D. Estágio 4, tratamento E. Então, de acordo com o estágio, nós temos tratamentos diferentes. Veja como é complexo o câncer. Então, nós temos no pulmão 3 ou 4 células que mais se malignizam. Essas células podem infiltrar e formar estágios diferentes. Os tratamentos serão totalmente diferentes dependendo do estágio em que ela se encontra. Lamentavelmente, no nosso país, cerca de 60% dos cânceres são descobertos em estágio 3 e 4. É avançado. Por isso o Brasil gasta fortunas com quimioterapia do câncer, porque necessita tratamento sistêmico. Se você diagnostica um câncer localizado, nos primórdios do câncer, quando ele é pequeno, né, você consegue um tratamento local eficaz e não precisa de tratamento sistêmico, porque o câncer é localizado. Como é que se faz isso? Você me perguntou, eu não posso deixar sem resposta. Avaliação médica regular, na busca de possíveis alterações que possam representar câncer. Mas a turma tem medo, por exemplo, muita gente tem medo de descobrir que tem. Bom, isto é de uma... mas pode ser ignorância. Isso é muito comum, né? Eu não vou ao médico, exatamente, porque ele acaba pedindo um montão de exame e achando coisa. Isso. É lógico que eu vou achar coisas se elas existirem. Se não existir, não vou achar. E se existem, eu tenho que achar bem precocemente. O senhor precisa ver, quando eu parei de fumar, 40 anos, eu fui, e o médico um dia me pediu o exame do raio-x do pulmão. Que medo, passei 3 dias até sair o resultado da chapa dos pulmões. Sensação de culpa. Não, mas sensação de culpa, eu falei, puxa vida, porque eu não queria fazer chapa. Bom. Falei, se eu descubro, o que eu vou fazer? Aí é que está o engano, né? Então é um conflito. Porque você pode descobrir estágio 1, 2, 3 ou 4. Se você descobrir 3 e 4, realmente nós não falamos em cura, nós falamos em sobrevida. Como o estudo do câncer está muito em ebulição, porque é uma doença altamente incidente no mundo inteiro, né? O primeiro colocado no mundo inteiro disse que o câncer perde para a doença cardiovascular. Se somar doença cardíaca com doença cerebral é verdade, né? Infarto e derrame cerebral é verdade. Mas se você separar cardíaco de cerebral, o câncer é primeiro colocado. Então uma doença com essa pujança de incidência, ela é objeto de atenção no mundo inteiro, sem dúvida. Puxa. Só que ele é complexo, porque ele tem multifacetas. Por isso o câncer é considerado doença de alta complexidade. Só o nome já assusta qualquer um. De alta complexidade, Durante muito tempo a gente nem falava em câncer. Consultório de oncologista, as pessoas tinham medo de entrar. Se alguém me vê entrar no consultório de oncologista, aliás, até hoje. Né? É verdade. O câncer hoje é igual à tuberculose do passado, que a gente dizia
aquela doença, ficou fraco do pulmão, a gente usava outras determinações. Isso. Então, ó, ele é portador daquela doença. Mas isso é um engano. O inimigo só pode ser vencido quando a gente conhece bem. Você não ganha de um inimigo uma guerra contra ele se você não conheceu, saber as artimanhas dele, as estratégias dele, para você proteger-se contra ele. Então, você precisa saber se tem. E se tem, quais são as estratégias dele para você ter suas estratégias para derrubá-lo. E aí junta, se a sua imunidade não é competente o suficiente para eliminar o câncer, junta o conhecimento científico. Sobretudo, hoje em dia, o conhecimento cartesiano, com metodologia científica, né, que é aplicado sobre a forma de cirurgia, radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia e, mais atualmente, o tratamento biológico, que é o tratamento que vai na célula cancerosa. E interessante que eu tenho acompanhado aqui, porque eu tive um caso em família, né? É interessante que existe hoje química, por exemplo, quimioterapia não tão agressiva como a gente. Como é que é isso agora? Bom, a oncologia... Sem cair cabelo, sem... Fantástico, fantástico. Eu estou acompanhando... As pessoas se assustam por isso também. Eu sou cancerologista há quase 40 anos. Então, eu tive a grata felicidade, e agradeço a Deus imensamente, né, esta energia cósmica que me permeia e da qual eu participo também, que nós chamamos de Deus, que não é um velhinho de barba branca com cajado, tu vai para o céu, tu vai para o inferno, não é isto? Essa energia maravilhosa que a gente pode ver nas árvores agora aqui na nossa ilha, bonitas, verdes, nos flamboyantes do final de dezembro, né? Nos ipês, essa energia maravilhosa que a gente devia absorver para se harmonizar cada vez mais, não é? Porque ao final das contas é energia, nós somos energia, porque a matéria é um condensado de energia, o pensamento vem antes e a matéria vem depois. Tudo que você conseguiu concretizar começou com um pensamento, e isso pode ser provado, que o pensamento produz a matéria. Quando você fica ansioso por algum motivo, você vai fazer uma prova, ou é submetido a alguma coisa que te deixa inseguro, a sua tendência, sobretudo no estresse assim, de curta duração, né, você fica pálido, o seu coração bate mais rápido, né? Então, nós temos esses mecanismos de defesa que estão permanentemente a nos protegerem destas agressões. Esta matéria produzida pelo pensamento pode ser representada, por exemplo, quando você está tenso, angustiado, que sente dor de barriga. Acho que todo mundo já sentiu uma dor na barriga quando foi fazer uma prova, quando ia fazer alguma coisa inusitada, né, ao se casar. Alguém já sentiu uma dorzinha de barriga. A dor de barriga é consequência, não é causa. Alguma coisa fez a dor de barriga. Você não comeu nada, você não bebeu nada que deu dor de barriga. O que foi? A tensão, a ansiedade. O pensamento, frente àquela situação, gerou a produção de adrenalina e noradrenalina. O coração acelerou e o intestino acelerou e deu a dor de barriga. Portanto, o pensamento pode produzir matéria. O pensamento eu não consigo medir, eu não tenho condições hoje, lamentavelmente, daqui a 100, 200 anos vamos ter, acredito nisto, de medir a energia sutil que o pensamento produz. Mas esse pensamento, agindo no corpo, ele faz produzir substâncias. A substância pode ser dosada no sangue. Ora, se o pensamento produziu adrenalina, o pensamento produz matéria. Isso é uma das comprovações de que o pensamento produz matéria. Isso aqui é interessante, ó, a pergunta... Estamos caminhando para isso. A pergunta do telespectador é o que eu ia perguntar sobre a questão da gênese do câncer de próstata. Nós que já somos... ele pergunta se quem tem... eu, por exemplo, faço exame de sangue. Não fiz ainda até hoje exame de toque. Eu acompanho através do PSA. Não sei se é suficiente. Se um leve aumento da próstata já é sinal de malignidade e se você pode ser um portador de câncer. O câncer de próstata, hoje nós temos uma epidemia de câncer de próstata. Isso é verdade que todo homem vai ter câncer de próstata? Nos próximos 20 anos, 1 em cada 4 homens terão câncer de próstata, de acordo com a previsão. Então, ok. Portanto, cuide-se. Tá, então o câncer de próstata, é fundamental o diagnóstico precoce do câncer de próstata, antes que ele se dissemine. Se você tratar antes que ele dissemine, a sua sobrevida provavelmente será maior do que as condições que vão levá-lo a morrer outras. Isto é, se você tiver um câncer de próstata diagnosticado inicialmente, você seguramente vai morrer de outra coisa, não vai morrer do câncer de próstata. O problema é quando você diagnostica esse câncer mais avançado. Existem também variações de câncer de próstata, de acordo com o grau de malignização da célula.
O câncer de próstata de menor malignidade é quando a alteração tem um score chamado Gleason, que é o pesquisador. Quando o Gleason é até 5, é doença de baixa malignidade. De 5 a 7, moderada malignidade, e mais de 7 de alta malignidade. Se você tem um câncer de baixa malignidade, provavelmente você vai viver, até sem tratar, você pode viver, morrer de outra coisa e esse câncer não se manifestar. Foi feito um estudo na Inglaterra, homens que morreram de outras causas, de causas não tumorais, resolveram estudar a próstata de uma quantidade desses homens. Verificaram que 30% deles tinha câncer de próstata e não sabia que tinha câncer de próstata. Então, o câncer de próstata é uma doença do homem a partir dos 40 anos de idade. A hipertrofia prostática, o aumento da próstata, é um fenômeno natural no homem. O aumento da próstata, com muita frequência, é acompanhado de um certo aumento do PSA. Há uma proporção considerada normal entre tamanho da próstata e quantidade de PSA. Entretanto, quando este PSA começa a subir demasiadamente, não tão correlacionado com o tamanho da próstata, é porque ali podem existir células com multiplicação desorganizada produzindo muito PSA. Então, o PSA elevado pode ser câncer de próstata, quando pode ser também uma prostatite, uma hipertrofia prostática benigna. Também, nem sim. todo PSA elevado é câncer de próstata. Entretanto, a gente tem que saber se é por doença benigna ou se é por doença maligna, para poder tratar antes que dissemine. Câncer de próstata dissemina-se para os ossos. Os sintomas são tardios, sintomas ósseos, porque a metástase do câncer de próstata é por via sanguínea, entra no osso e o osso fica poroso. Não arranca pedaço do osso, como no câncer de pulmão, que quando vai para o osso, o câncer de mama quando vai para o osso. A metástase do câncer de pulmão e da mama é chamada metástase lítica. Ela retira um pedaço, ela fragmenta o osso. Enquanto que o câncer de próstata, habitualmente, quando vai para o osso, em estágio mais avançado, obviamente já é avançado, ele deixa o osso poroso. O osso é poroso, mas ele mantém estrutura íntegra. Então ele não produz muita dor. Quando o osso começa a dar dor por câncer de próstata, é porque esse osso está muito destruído. Isto é, o cupim, que é a célula cancerosa, entrou no osso, fez os buracos dentro do osso e continuou aumentando esses buracos. Se você trata, esse cupim pode morrer ou ficar bloqueado, né, se ele já está nos ossos, e aí fica apenas os buraquinhos lá, mas eles não aumentam e a pessoa sobrevive. O câncer de próstata, ele é diagnosticado utilizando 3 métodos. Ultrassonografia da próstata, para ver se ela está aumentada, se ela tem ovulação na periferia. O câncer de próstata habitualmente é na periferia do órgão, e isso é uma coisa muito importante do ponto de vista do tratamento, porque como o tumor é muito na periferia, o cirurgião, ao retirar a próstata, se for um caso de operar, ele tem muito mais risco de magoar, traumatizar ou até cortar os nervos que inervam o pênis e a bexiga. E aí o paciente passa a ter um certo risco de incontinência urinária e de impotência. Por isso, a indicação de cirurgia é de acordo com o tamanho da próstata e se esse tumor é muito grande na periferia ou não. Então, uma próstata normal tem 25 gramas. Se você tem uma próstata com 100 gramas, essa é uma próstata que o cirurgião vai ter muita dificuldade de retirar esse tumor sem deixar uma sequela. E aí a gente pode lançar a mão da radioterapia. A cirurgia ainda é uma grande arma no câncer de próstata. Bem indicada, cura câncer de próstata. Mal indicada, se opera, daqui a alguns meses o PSA começa a crescer de novo, porque não conseguiu ser radical. E aí você tem a chance da radioterapia, que também é citocida. Homicida, que mata. Homem que mata homem. Claro. Citocida que mata a célula. Então, a radioterapia é citocida, a quimioterapia é citocida, a cirurgia arranca, é citocida. O bloqueio hormonal é bloqueador, ele não mata, ele bloqueia. Então você, além da cirurgia, da radioterapia, você pode ainda ter um bloqueio hormonal. Então homens idosos que não querem ir para a cirurgia ou não podem ir para a cirurgia, que têm próstatas muito grandes, que não querem fazer radioterapia por algum motivo, né, podem fazer bloqueio hormonal. Mata a célula? Não, bloqueia. O bloqueio varia de 3 a 30 anos. O François Mitterrand teve 30 anos com câncer de próstata disseminado. Ficou bloqueado por 20 anos com tratamento hormonal.
Então, você pode ter longa sobrevida no câncer de próstata. Uma doença muito maligna, mal conduzida, o paciente não busca recursos regulares, tem risco de fazer uma disseminação precoce e uma consumpção precoce por anemia, porque o osso produz sangue, sobretudo o osso esponjoso, o externo, o osso da bacia, o osso da coluna. Os ossos esponjosos produzem sangue. Se essa célula cancerosa entra no osso e corrói a medula do osso, a produção de sangue começa a alterar e o paciente começa a ter anemias difíceis de serem tratadas. Então, o câncer de próstata com anemia causada pela metástase óssea é um câncer já de risco, um câncer muito avançado. Nós falamos aqui durante 55 minutos de parte científica, então eu não posso deixar de perguntar uma parte mais holística, escrita por um médico. Eu sou fã de um livro que eu indiquei para muita gente, A Doença como Caminho, que o doutor deve conhecer. É um livro da editora Cultrix Pensamento, que diz que cada doença ela é somatizada em função de alguma coisa. O medo vai te dar um problema renal, o ódio diz que causa câncer. Na sua opinião, quais são os fatores emocionais, digamos assim, ou extrafísicos que causam o câncer? Como cancerologista, eu não tenho como afirmar tecnicamente de que os mal-estares gerais podem causar câncer, porque a academia, a pesquisa clínica exige que tudo seja bem documentado. Perfeito. Isso tem lógica. É isso mesmo. Isso tem lógica. Tem. Então, só que a academia hoje trabalha tudo que pode ser cheirado, que pode ser medido, que pode ser pesado, que pode ser tocado. Ela não trabalha aquilo que pode ser sentido. Porque os malefícios causados pelas coisas mal resolvidas, pelos orgulhos, pela vaidade, pelo desprazer, pelo não encontrar a razão de ser na vida, os malefícios causados pela falta de fraternidade, a falta de caridade dos seres para com eles mesmos, o malefício causado pelo feijão pouco, meu prato primeiro, onde as pessoas não dividem as coisas, onde as pessoas querem ter sempre mais e fazem do ter objetivo de existência e não instrumento do aperfeiçoamento do ser. Os malefícios causados pela inveja, pelo ódio, pelo orgulho, pela maldade, eles são como bumerangues que voltam-se contra o ser. Einstein dizia, se você jogar uma bola verde na parede, ela volta verde. Se você jogar com força, ela volta com força. Se você jogar desamor, volta desamor. Se você jogar ódio, volta ódio. Portanto, o segredo para você se proteger das desarmonias, e eu falava há pouco, e como eu quero falar muito, não consigo concluir tudo, de que nós somos basicamente energia, porque a matéria é energia condensada. Se nós somos energia, e o pensamento mal conduzido também é energia, porque não pode ser medido, pesado, cheirado, não é? Então, um pensamento mal conduzido, mal produzido, esse pensamento gera desarmonia energética. Ora, a desarmonia energética significa vibração inadequada. E essas vibrações, de alguma forma, interferem na matéria e possibilitam transformações. Entretanto, isto é ainda filosofia, porque a gente não consegue medir essas energias sutis, que eu acredito que lá no futuro vai ser medido. Hoje, o princípio da percepção de que a energia sutil interfere no corpo é já oferecido pela homeopatia. A homeopatia é uma especialidade médica e ela trabalha com energias. E muitas pessoas se beneficiam da homeopatia quando ela produz a harmonização do ser. A harmonização gera equilíbrio do organismo como um todo. Mente e corpo em harmonia, em equilíbrio, permitem viver mais. Disse que nós poderíamos viver 150 anos. Eu até acho ótimo, desde que eu possa reconhecer meus filhos, possa ver as coisas, tocar e sentir, possa caminhar. Viver 150 anos no fundo da cama, cego, não vale a pena. todo cheio de próteses, o óculos, os dentes, não vale parece muito bom. Por outro lado, eu quero viver 150 anos se eu puder ter as pessoas que eu amo, se eu puder ter as pessoas com as quais eu tenho muito prazer em conviver, também vivendo 150 anos.
Há um filme fantástico, antigo, que eu já vi umas 10 vezes. O Homem Bicentenário. É um filme de ficção onde as famílias tinham robôs muito evoluídos. Os robôs faziam todo o serviço de casa. Às vezes é um filme de 30 anos atrás. Faziam todos os serviços de casa. E um daqueles robôs, que já tinha uma certa inteligência biônica, ele quis se tornar ser humano. Ele quis ser ser humano. E ele ficou o tempo todo querendo se transformar no ser humano. E tinha um cientista que topou transformá-lo em ser humano. Começou a fazer pele e ele se transformou num ser humano. Ele se tornou um ser humano. Só que ele não conseguiu da comunidade a aprovação, o reconhecimento de que ele era ser humano. Durante esse processo, ele conviveu numa família e todos os membros da família iam morrendo, porque ele era biônico, ele não morria. Por isso ele não era aceito como ser humano, porque ele não morria. Tá. Muito bem. O que aconteceu? Ele casou-se com uma das bisnetas da família e todo mundo foi morrendo. E essa é um ensinamento que traz esse filme. É muito bom, não é muito bom você sentir tudo desaparecendo ao seu redor e só você ficando. Eu concordo com isso, plenamente. Então, tudo de seu momento. Eu quero viver 90 anos, quero. Mas com os meus amigos... Mas eu não posso viver 90 anos. Exatamente. E que eu possa ter condição de curtir esses 90 anos. A medicina está se encaminhando para isto, né? Permitindo isto até um ponto. Porque todos nós vamos nascer, crescer, desenvolver, envelhecer e morrer. Todo mundo passou, né? Isso não tenho dúvida, né? Eu vejo que você está me olhando com uma certa apreensão, estamos chegando no horário? Já chegamos no horário, mas eu estou vendo aqui porque realmente o senhor vai ter que voltar aqui. Nós temos mais assunto para desenvolver. Eu já trouxe aqui o Dr. Paulo Bittencourt, por exemplo, nós falamos sobre neurologia. Sim. 6 vezes ele já veio aqui, então tem muita coisa. Eu acho que a sua área, a oncologia, tem muita coisa importante. Eu fiz uma miscelânea, porque eu quis falar sobre câncer, nós temos que falar um pouquinho. Nós temos, numa próxima oportunidade, o senhor vai voltar aqui para a gente esmiuçar mais aí, dar mais, tirar um pouquinho esse medo que todo mundo tem sobre isso. Por que a turma não vai no oncologista? Por que ninguém vai fazer profilaxia? É pelo medo da doença. Exatamente, não é nem pela questão de pagar consulta, porque todo mundo tem um convênio hoje. Mas é aquele receio de chegar lá, o médico diz, infelizmente, meu amigo, você está com um problema. O câncer mudou, a interpretação do câncer mudou. Eu estou acompanhando isso há muitos anos, posso lhe dizer com segurança. Hoje nós temos mais alternativas que 10 anos atrás, que 15 anos atrás. E seguramente novas alternativas vão surgir nos próximos anos. Continue vivo, continue lutando contra a sua doença. Continue entrando em campo para ganhar o jogo se você tem a doença. Não tenha medo. O amanhã é amanhã. Viva cada dia, curta cada dia. E essa sugestão vale para você também que não tem câncer. Não espere se aposentar para curtir a vida. Não ponha a sua vida numa caderneta de poupança para ser usada depois de 60 anos. Curta cada dia, curta o seu filho, beije sem mais nem menos, abrace sem mais nem menos, chegue em casa com flores, não tenha receio de ser romântico, de ser poético, coloque para fora o ser humano que você é. Não precisa ser machista, não precisa ser machão, não precisa achar que você vai ficar menor porque está mostrando sentimentos, porque é capaz de chorar. Eu, aos 63 anos, estou chorando agora quando eu vejo o Rei Leão, eu choro vendo o Rei Leão. Então eu adoro chorar vendo o Rei Leão, é porque eu sou humano. Chorar faz parte da nossa característica, dar gargalhadas, cantar no banheiro, sentir a beleza de uma lua cheia, de uma lua crescente, ver as árvores, curtir a vida. Não espere ficar velho para curtir a vida. A vida é um caminho, ela não é um final. A vida tem que ser vivida continuadamente. Quanto mais cuidador você for das pessoas e da natureza, menos cuidado você precisará ser. Temos que nos transformar em cuidadores. Os cuidadores vivem mais e adoecem menos. Quando você começa a querer ser cuidado, todo mundo te faz mal, tudo é ruim contigo, só as coisas ruins acontecem contigo, e você precisa de ajuda de A, de B, de C, está sempre atrás de ajuda, você corre mais risco, vai ficar mais doente, você é mais vulnerável, você é mais triste, é mais nhanhanhã, é mais chorão, negativamente falando. Quanto mais alegre você é, quanto mais otimista você é, quanto mais você curte a vida, menos doente você será e mais cuidador você será. Nós somos muito bonitos. Você que está me ouvindo e me vendo é muito bonito, muito bonita. Aproveite da beleza que você tem no interior, integre-a ao meio ambiente e busque a felicidade no decorrer de sua existência.
Puxa vida, tá aí. Podia ser uma mensagem melhor. Dr. Luiz Alberto Silveira, quem quiser o contato dele aqui, é oncologista aqui em Florianópolis, liga aqui para a nossa produção, 3222-1137, nós daremos com o maior prazer. Dr. Luiz, muito obrigado por ter comparecido aqui. O senhor vai voltar, e acho que é muito importante isso, é profilaxia, é vida, é saúde. Nós estamos falando todas essas coisas bonitas, tem que ser feitas com saúde, e nós estamos aqui exatamente para fazer isso. Meu muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço a oportunidade, é muito gratificante poder fazer essa comunicação. Eu tenho uma convicção plena da importância do que estes minutos que você me proporcionou foram à sociedade que está nos vendo. Seguramente uma palavra, uma frase foi útil a muita gente. E isto é o que eu desejo, que uma das minhas palavras tenha tocado alguma coisa. E esta oportunidade me é muito gratificante. Eu peço até desculpas de ter sido muito entusiasta das minhas manifestações, mas é que eu acredito na alegria e na felicidade como forma de reduzir doenças. Se não, temos que buscar os tratamentos convencionais e até os complementares. Mas, se continuarmos cuidadores da natureza e de nós mesmos, seremos mais felizes. É isso aí. Um fraterno abraço e um feliz sempre.